Boa noite. Obrigado que estão ouvindo, né? E hoje nós temos o prazer de encontrar a Lenisa, o Jacó e o Sérgio para conversarmos sobre o Amos Oz. Primeiro, agradecer o convite, né, para coordenar essa webinar, que é uma roda de conversa, né? E parabenizar o Flávio Chances e a diretoria pela capacidade de reinventar a PRS em tempos tão estranhos, né, como esse que estamos vivendo nessa pandemia. Então, esses encontros serão virtuais e não presenciais. Agradeço especialmente a Andréia Poiasso Pinheiro, né, diretora científica da PRS, que gentilmente me convidou para essa live sobre o Amos Oz, né, que esteve em Porto Alegre no Fronteiras do Pensamento em 2017 e encantou a todos. E que ele escreve assim, porque ele escreve com muita sensibilidade e delicadeza sobre as dores humanas. Então, primeiro nós vamos começar com a Lenisa, eu vou apresentar os três e aí eu chamo, tá? A Lenisa Kautz-Menda, mestre em literatura pela URGS, tradutora pública juramentada de língua inglesa, leciona no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, IFRS, apaixonada por literatura em geral, especialmente pela israelense, né? Depois a gente vai ouvir o Sérgio, né? O Sérgio Leukovics, psiquiatra, membro efetivo e ex-presidente da PRS, membro efetivo e psicanalista de data da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, SPPA, professor e supervisor do CEPOA, que é o curso de especialização em psicoterapia de orientação analítica do CELG, Departamento de Psiquiatria da FAMED URGS, e membro do conselho editorial do International Journal of Psychoanalysis. Desculpe o meu inglês macarrônico. E, então, ouviremos o Rafael Ban Jacobsen, físico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pianista e escritor, presidente do Instituto Cultural Marco Chagall, presidente do Círculo de Pesquisas Literárias de Porto Alegre, presidente da Academia Rio-Grandense de Letras, entidade da qual é o mais jovem membro e ocupante da cadeira 29. Então, começamos pela Lenisa. Obrigada, boa noite a todos. Queria agradecer muito o convite da PRS e dizer que eu estou muito feliz por três motivos. Primeiro, por falar um pouquinho sobre um dos meus escritores preferidos, um grande renomado Amos Oz. Segundo, por estar compartilhando esse espaço com a Lisete, o Serginho e o Rafael. E terceiro, porque é a primeira live, então essa a gente nunca esquece, né? Bom, a Lisete me solicitou que falasse um pouquinho sobre o Amos Oz. Talvez muitos não estejam inteirados da obra dele, né? Ele nasceu em 1939, em Jerusalém, e passou a infância e adolescência no bairro de Avraham Kerem, um bairro constituído por tradutores, professores, funcionários públicos, gente bastante intelectual. Os seus pais eram imigrantes que vieram para Israel na década de 30, mais ou menos, fugindo das perseguições antissemitas que graçavam na Europa. Em que pese a ascendência, havia muitos imigrantes em Jerusalém, principalmente no bairro onde ele morava. E, em geral, eles eram europeus, acostumados assim com um padrão cultural bastante elevado. E quando eles chegam no continente asiático, eles sentem uma diferença, um choque de culturas. Inclusive, o Amos cita o exemplo da avó dele, se não me engano, a avó materna, que resolve ter um mantra. Ela diz assim, que o Levante é cheio de micróbios. Então, ela desenvolve uma obsessão por limpeza, pedindo que o marido, o avô dele, acordasse bem cedo e aplicasse golpes mortais, assim que ele se refere, com uma raquete bem grande de vime no colchão, nas roupas de cama,
pedindo que ele arejasse os tapetes, as almofadas, pulverizando a casa toda com flite, até lembra um pouco a nossa obsessão pela limpeza na pandemia, né? E a cada 2 horas ele tinha que desinfetar com cloro os vasos sanitários e as pias. Coitado do homem, né? A mulher era fogo. Bom, o escritor deixou uma grande produção literária que envolve contos, crônicas, não muito, ensaios e romances. Ele era pacifista, ligado ao movimento Shalom Achav, quer dizer, paz agora. E a literatura dele, os escritos literários, refletem, não são panfletários nem ideológicos. Ele transpõe para a literatura o conflito árabe-israelense, mas de uma maneira alegórica e metafórica. Eu vou citar um exemplo de um conto que está nesse livro Cenas da Vida na Aldeia, intitulado Os que Cavam. Numa aldeia centenária, havia um senhor sexagenário chamado Pesach Kedem. E ele era muito avesso a mudanças, muito refratário a aceitar ideias novas. Ele mora afastado de todo mundo, junto com a sua filha Raquel. E eles decidem contratar um serviçal árabe jovem para ajudá-los nas tarefas domésticas. E lá pelas tantas, o Pesach Kedem começa a ouvir ruídos embaixo dos alicerces de sua casa. E ele fica muito medroso, né? Porque aquele jovem árabe poderia estar tentando encontrar algum manuscrito que permitisse a lei do retorno de seus parentes. E a Raquel seria uma pessoa mais racional, mais ponderada. Ela poderia resolver esse conflito. Mas o Adel, que é o jovem serviçal, também começa a ouvir ruídos. E ele acha que aquilo poderia ser temia pela sua própria fragilidade ali naquela casa. Mas ninguém consegue resolver o conflito. A Raquel não consegue, e isso mostra assim um pouco do conflito árabe-israelense, mas dentro de uma forma alegórica. Então eu concluo assim que a gente deve ouvir os nossos ruídos interiores, né, antes de julgar o próximo. E aqui tem uma das metas, uma das premissas do Amos Oz, onde ele fala na empatia. Nós devemos olhar o próximo com empatia. E uma das frases bem simbólicas diz assim: o maior perigo não está nas armas, nem nas bombas, nem no governo. O maior perigo está no coração humano. Então, é uma literatura muito humana e muito empática que tende ao diálogo. Só para conhecer um pouquinho o autor, ele tem várias obras escritas antes de nós nos determos no livro de hoje, de Amor e Trevas. Ele tem esse aqui, A Caixa Preta, que é um livro bem emblemático, né? Mostra uma relação amorosa, desfeita, entre a Ilana e o Gideon, parece, não me lembro direito. Deixa eu ver, Alex Gideon, isso mesmo. E daí, à medida que eles vão trocando cartas entre si, eles vão revelando os segredos da caixa preta, ou seja, as mágoas, os remorsos e as recordações do seu casamento. Um outro livro muito bacana do Amos Oz, A Pantera no Porão. Mostra o último ano do domínio britânico na Palestina, onde mostra um menino prof que fez amizade com um militar inglês chamado o sargento Dunlop. E só por fato de eles serem amigos, um ensina inglês para o outro ensina hebraico para ele.
e ele é considerado traidor, por esse motivo. Tem um filme lindo com Alfred Molina, baseado nesse livro, A Pantera no Porão. Depois nós temos, só para mais dois, esse aqui emblemático, Judas, onde ele mostra uma espécie de tratado sobre a figura de Jesus, sob um ponto de vista mais judaico. Foi muito polêmico esse livro. E, finalmente, eu queria mostrar Os Judeus e as Palavras, que ele escreve junto com a sua filha Fânia, uma historiadora, onde ele mostra a longevidade da cultura judaica. Esse é um ramo para vocês, né? Através da palavra, né? O permanente debate entre as gerações. Bom, na conversa de hoje, a gente vai se deter no livro De Amor e Trevas, que é um livro autobiográfico. O Amos Oz acha que todo livro, tudo que ele escreve é autobiográfico, mas que o leitor não deve se preocupar tanto com a vida pessoal do escritor, porque isso é em termos de fofoca. E a fofoca é a prima pobre da grande literatura. Tanto é que a grande literatura passa na rua e não cumprimenta a fofoca. É a prima pobre, assim que ele fala, né? Não são minhas palavras. Bom, dentro desse livro, eu me detive um pouco no poder da imaginação. Como nasce um escritor? O que o torna um bom escritor? Então, no livro De Amor e Trevas, nós vamos ter a gênese, alguns indícios da gênese. A influência do meio em que Amos Oz vivia foi muito imprescindível para a sua formação, tanto de leitor como de escritor. Eles tinham uma situação financeira precária, mas nunca faltou livros na casa deles. O que refletia, então, o amor à cultura, um valor inerente ao povo do livro. A única coisa que tínhamos em abundância eram livros, incontáveis, de parede a parede, no corredor, na cozinha, na entrada e em todos os peitoris. Milhares de livros em todos os cantos da casa. Havia um sentimento de que as pessoas vão e vêm, nascem e morrem, mas os livros são eternos. O pai de Amos Oz, o pai de Amos Oz era um insaciável caçador de livros. Ele chegava a palpar, a acariciar e até mesmo a cheirar os livros. E quando faltavam mantimentos para o Shabat, ele tinha que sair correndo, pegar 1 ou 2 livros para vender, para poder comprar ovos, queijo e alguma lata de conserva de carne para o Shabat. E ele considerava isso o verdadeiro sacrifício de Isaac. Ele ia pungido assim pela dor e às vezes ele voltava sem nada, mas ele não podia, ou comprava outros livros, né? O tio de Oz, o Yosef, também tinha um amor incondicional pelos livros. E o Amos Oz descreve a presença dos livros na casa do tio, valendo-se de adjetivos inusitados e de antropomorfismos, eu acho que está certo, que tornam tais objetos criaturas vivas e influentes na vida do menino escritor. Livros pesados e vaidosos, encadernados em couro e com gravações douradas. E livros leves, com precárias capas de papel, livros ricaços, enfeitados, obesos e livros mendigos. É bacana os adjetivos que ele usa, né? Bom, quando Amos Oz tinha... Como é que está o meu tempo, Lisete? Faltam 5? Não. Bom, 5 minutos. O som?
6 minutos. Ué, o que será que está 6 minutos. Ah, 6 tá. minutos. Então tá. Pode ir. Quando o Amos Oz tinha mais ou menos uns 6 anos de idade, o seu pai reservou um cantinho na estante dele para o Amos Oz colocar os seus livros. E aquilo foi o máximo, né? Ele diz assim, aquilo foi um ritual de iniciação, o verdadeiro rito de passagem. O indivíduo cujos livros ficam de pé já é um homem, não mais uma criança. Agora eu era como meu pai. Meus livros estavam de pé. Vou me apressar um pouquinho aqui. Ele era filho único, não tinha irmãos e muito poucos amigos. Então, seus pais costumavam frequentar os cafés da rua Ben Yehuda e levavam o menino junto. E o maior prêmio que ele ganhava era um sorvete. Não que sorvete fosse uma coisa cara na época, mas as mães judias tinham muito medo de que o sorvete trouxesse inflamação, a inflamação trouxesse infecção, a infecção trouxesse a gripe, a angina, a bronquite, a pneumonia, a tuberculose e talvez a morte. Então, é uma preocupação muito séria da mãe judia, mãe italiana e qualquer mãe do mundo, né? Mas naqueles cafés, ele ficava super exercendo a sua imaginação, a sua curiosidade. Ele olhava para uma moça que estava sentada à mesa e procurava imaginar quem é ela? Será que ela é casada? Será que ela é solteira? Por que ela está tão apreensiva olhando o relógio? Quem ela está esperando? E assim ele ia tirando as conclusões para criar os seus personagens no romance. Agora, para encerrar, então, ele vivia com os jogos do tapete. Eles não tinham brinquedos eletrônicos, nem meios digitais como hoje em dia. Então, ele brincava com brinquedos simples, guardanapos, colherinhas, uma pantera flexível. Daí, com brinquedos singelos, ele criava um mundo imaginário, em que a princesa, a boneca, era prisioneira de um feiticeiro mau, a pantera que ele tinha, que a mantinha encarcerada numa caverna, embaixo do piano. As colherinhas eram uma esquadrilha de aviões farejadores que voavam à procura da princesa sobre o oceano, o tapete. E para além das montanhas, as almofadas. E ele procura dar uma segunda chance a tudo que não teria uma segunda chance. Por exemplo, ele desloca os brinquedos, formando verdadeiros exércitos e para diferentes posições, de modo que, se ele deslocasse, ele poderia destruir o quartel de Allenby, que era a fortaleza do exército britânico. E assim ele faria, com os seus pequenos jogos, forçaria a capitulação da fortaleza e a sua rendição, e hastearia a bandeira de Israel num mastro bem grande. Acho que, por enquanto, é isso. Depois, se eu puder falar sobre a experiência dele no kibbutz, se sobrar tempo, o Rafael, o Sérgio, tá? Obrigada. Obrigada, Lenisa. Sérgio? Perfeito. Vamos lá, então. Bom, eu também queria começar agradecendo à PRS, através do Flávio Chances e da Andréia Poiastro, né, pela oportunidade de participar dessa roda de conversa sobre um dos escritores que eu também mais admiro, que mais evoca sentimentos humanos na gente, juntamente com a Lenisa, minha prima querida, e com o Rafael, que eu considero um outro escritor de mão cheia, e que coordenados pela querida amiga de longa data, Lisete, né? Eu vou tentar dividir a minha apresentação em duas partes, que correspondem mais ou menos às duas atividades mais conhecidas do Amos Oz, como escritor e como ativista.
ele mesmo diz que, vamos dizer assim, que ele era diferente quando ele escrevia política, artigos políticos e de crítica e os romances ou a literatura. Ele brincava até que ele usava cores diferentes para uns e para outros, e que ele escrevia os textos, vamos dizer, do ativismo dele com raiva. E os textos de literatura ele escrevia com curiosidade. Ele descreve bem que ele começava a ouvir as vozes dos personagens, e a partir dessas conversas, com essas rodas de conversa, vamos dizer assim, iam saindo os livros dele. Particularmente, ele gostava quando os personagens se rebelavam contra ele, né, e não se submetiam totalmente à vontade dele, que daí saía melhor ainda a literatura, né? Bom, e a Lenisa já mencionou, ele foi um dos fundadores do movimento Paz Agora, né, que foi uma tentativa e que existe até hoje, né, uma tentativa muito importante de encontrar a paz em Israel através da solução de 2 estados independentes, um para os palestinos e um para os israelenses. Os textos de literatura ocorriam com curiosidade e muito interesse pelas pessoas. A Lenisa já mencionou, mas eu quero voltar ao tema, destacando que ele era um menino muito curioso. E os pais iam se encontrar com os amigos para conversar e tomar chá frequentemente, amigos intelectuais. E os pais prometiam para ele que, se ele ficasse bem quietinho, ele ia ganhar sorvete depois da reunião. E ele, para ficar bem quietinho, ele se distraía observando as pessoas ao redor dele, né? E no final ele ganhava o sorvete dele, porque ele ficava quieto mesmo. Bom, então, pegando então o escritor, a literatura. A literatura teve sempre presente em seu livro, em sua vida, como a Lenisa já descreveu bem. O pai trabalhava numa biblioteca pública, tentava ser escritor, muito ligado no significado das palavras, todo o tempo dando muita importância para as palavras, para o hebraico, né, a língua na qual ele escrevia. E a mãe contava muitas histórias com as quais ele ficava muito fascinado, né? Ele mesmo descreve que ele sentia uma certa urgência, uma necessidade de contar histórias, inclusive achando que um dos traços humanos mais antigos é a contação de histórias, imaginando os homens das cavernas sentados ao redor do fogo e contando histórias uns para os outros. É a partir daí que teria se originado a literatura. Ele teve uma infância muito conturbada, vivendo em uma Jerusalém ocupada durante o mandato britânico, né, que aparece muito claramente no romance autobiográfico de Amor e Trevas. Ali aparece bem como a mãe não se adaptou, como a Lenisa mencionou, imigrantes europeus, não se adaptou à vida, né, na Palestina, na Ásia, ficou sempre meio que melancólica, nostálgica da vida europeia e acabou passando por um processo depressivo importante e acabou se suicidando quando ele tinha 12 anos de idade. 3 anos depois, com 15 anos, ele foi para o kibbutz, que a Lenisa mencionou, e que pode também depois voltar ao assunto. Essa situação traumática do suicídio da mãe, né, marcou ele profundamente e me parece que está presente de uma certa maneira em todos os seus romances. Como vocês estavam dizendo, sempre os romances são autobiográficos, mas de qualquer maneira, aqui eu gostaria de destacar essa questão do suicídio da mãe. Como diz o seu tradutor para o português, Paulo Geiger, a sua mãe está presente em praticamente todas as suas personagens mulheres. E penso que o próprio título do livro
de Amor e Trevas, me parece que é mais ou menos como era a relação dele com a mãe. Amor e trevas, né? Tinha esses dois lados. A gente pode contar muitas histórias sobre um autor ou sua obra, se trata de um verdadeiro universo. Eu vou contar uma história, mas tem várias possíveis e tal, que me parece relacionada com essa questão da depressão e do suicídio da mãe. Eu quero destacar particularmente uma capacidade do Amos Oz e de outros artistas, que é essa transformação de conseguir fazer de uma situação traumática como essa da depressão e suicídio da mãe em narrativas, em literatura, em arte, né? Nós que estamos vivendo uma espécie de uma situação traumática nessa pandemia, né? Então, eu acho que a arte é uma das coisas que mais pode nos ajudar a enfrentar essa situação traumática. Bom, em Amor e Trevas, isso fica muito bem caracterizado, né, explicitamente, com todas as suas lembranças em relação a essa perda precoce. Num outro livro dele, que se chama Conhecer uma Mulher, o personagem principal, Yoel, é um agente do serviço secreto. E ele é um exímio, é uma pessoa super detalhista, a mente dele, de todos os detalhes, e ele é exímio perito em disfarces. Ele se disfarça, entra em qualquer organização, seja uma organização inimiga, seja amiga, ele é o campeão dos disfarces. Ao saber da morte da esposa, que não fica claro no livro se foi acidente ou suicídio, de propósito, eu acho que já fica essa questão em aberto, ele não consegue mais se disfarçar, ele não consegue mais trabalhar como espião. E aí ele aluga uma casa para onde ele leva a mãe, a sogra e a sua filha única, adolescente, onde ele se dedica a cuidar do jardim e tentar refazer em sua mente os mínimos detalhes do seu último trabalho, quando ele avisaram ele que a mulher tinha morrido, e tentando refazer os mínimos detalhes da morte da mulher. Então, é uma tentativa de elaborar esse luto que aparece novamente através dessas outras características. Ele escreve para a mãe desligar o microfone dela. A necessidade de contar essa história, repetidas vezes e de diferentes maneiras, me parece a maneira que o escritor encontrou para lidar com a sua dor, né, provocada por essa situação. Para dar um outro exemplo de fora desse tipo de transformação que os artistas conseguem fazer, eu me lembrei de uma canção, da canção Cajuína, do Caetano Veloso. Quando o Caetano Veloso soube do suicídio de seu amigo e parceiro Torquato Tasso, de Teresina, ele não chorou. Tempos depois, quando ele foi a Teresina, ele encontrou o pai de Torquato e aí ele teve um acesso de choro muito forte, muito violento, que o pai do Torquato teve que começar a consolar ele, né? Muito. Daí o pai do amigo levou para a casa dele, tentou consolar o Caetano de todas as formas, trouxe uma rosa do jardim e no final lhe ofereceu um copo de cajuína. Após esse encontro, o Caetano compôs a música Cajuína, cuja letra é a seguinte: existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso a sina do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria vida era tão fina, e olhármos-nos, intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina. Todos os elementos daquela visita, daquele luto, daquela morte, estão presentes, de uma certa maneira, transformados nessa música.
Uma outra visão ainda, em um diálogo de um menino que escrevia versos de Miyakoto, podemos encontrar também uma ideia sobre essas transformações. É um menino com um médico. Daí o médico pergunta: dói-te alguma coisa? Daí o menino responde: dói minha vida, doutor. E o que fazes quando te assaltam essas dores? O que melhor sei fazer, excelência. E o que é isso? É sonhar, né? Então, eu acho que essa questão de poder da narrativa, de poder sonhar, de poder transformar essas experiências traumáticas em situações que podem ser contadas, desenhadas, pintadas, tocadas musicalmente, é que ajudam a enfrentar essas situações. Um dos pioneiros da psicanálise, Sandor Ferenczi, descreveu uma função traumatolítica dos sonhos, que, na verdade, os sonhos tentam nos ajudar a tentar resolver nossos traumas. Como sonhos, as narrativas, as canções, a arte em geral, nos ajuda a lidar com as nossas dores, seja como artistas que conseguem fazer isso, seja como espectadores. Nosso trabalho como psicanalistas ou psicoterapeutas com nossos pacientes é de tentar favorecer justamente esse processo de transformação, tão presente nas obras de arte como nos livros do Amos Oz. Um analista mais contemporâneo, Bion, desenvolve uma ideia de que os analistas terão que se tornar artistas para transmitirem o que estão observando para seus pacientes e colegas. Bion chama a atenção para o fato de que as palavras e as teorias que usamos dificilmente nos ajudarão a ver essas pessoas. Elas logo se tornam um lugar comum, saturados. Por outro lado, se nos damos conta disso, podemos, agora vou citar o Bion, começar a sentir. Podemos sentir, tentando ser analistas, que precisamos nos tornar artistas, os quais podem expressar o que vimos da última vez que estivemos com o paciente. Então, essa metáfora que o Bion usa, eu acho que ela significa que nós, analistas, terapeutas, temos que ser criativos e tentar encontrar uma linguagem em comum com o paciente que possa fazer essas transformações que eu estou descrevendo aqui dessas situações traumáticas. Bion parece estar preocupado que possamos ouvir e contar as histórias possíveis de nossos pacientes, o que vai poder tornar suas dores mais suportáveis e capazes de serem compartilhadas. O que me parece próximo do que os escritores artistas fazem, como o Amos Oz e o Raphael Ben Jacobsen também nos livros deles, sem dúvida. Eles conseguem essa façanha. Juarez Guedes Cruz, um colega nosso aqui de Porto Alegre, ele salienta o quanto temos a aprender com os artistas, pois em seus momentos criativos eles parecem suportar a carga do mistério e do desconhecimento sem se refugiarem na resposta imediata ou nas soluções religiosas e científicas tão frequentes mesmo para nós psicanalistas. Então, quanto ao escritor, ao artista, ao transformador dessas emoções brutas, eu encerro e vou então para a segunda parte, que é a luta contra o fanatismo. Amos Oz foi um grande lutador contra o fanatismo. Ele costumava dizer uma coisa que é bárbara, que um fanático é um ponto de exclamação ambulante. É certo, o cara não tem dúvida alguma, é um ponto de exclamação ambulante. Definição ótima, né? Porque não tem questionamento. Creio que o pensamento fanático, ele é presente em nossa mente, né? Uma parte da gente, e ele pode se manifestar mais ou menos intensamente, tendo uma gradação, uma espécie de espectro em função da sua intensidade, né?
A gente, na verdade, tem que fazer sempre um esforço constante para não ser dominado pelo nosso próprio fanatismo, né? O Amos Oz acreditava que depois das matanças de milhões de seres humanos ocorridas no século XX com Hitler e Stalin, ocorreu um período de latência do fanatismo. As pessoas ficavam envergonhadas de se assumirem como racistas ou violentas. No entanto, essa espécie de trégua parece ter chegado ao fim e estaria ocorrendo um aumento do fanatismo que a gente pode observar no nosso dia a dia. Ainda segundo o Amos Oz, não se trata de discordar, protestar e se revoltar, mas de como as pessoas que fazem os protestos escutam e toleram outras vozes ou não escutam e não toleram opiniões diferentes. Dito de outra forma, é a certeza de se achar o dono da verdade, da única verdade. Tudo pode ser definido de uma maneira maniqueísta, preto e branco, bandidos e mocinhos, nós e eles precisam ser convertidos à nossa verdade por bem ou por mal. A intimidação passa a ser utilizada de maneira frequente, seja política, religiosa, de gênero e assim por diante. Um exemplo bem próximo de nós, dessas tentativas de intimidação fanática, está ocorrendo aqui na própria Associação de Psiquiatria, quando estão sendo deixadas mensagens de caráter fanático, intolerante, homofóbicas e transfóbicas, em função de um curso de atualização de sexualidade que está sendo divulgado pela associação. A arte e a sensibilidade dos artistas me parecem uma alternativa possível contra o pensamento fanático. Então, vocês vejam que lá a arte é uma alternativa para o trauma, mas também é uma alternativa para o fanatismo, para o pensamento fanático. Como dizia um colega argentino, Dario Soro, o pensamento poético aniquila com o pensamento fanático. Mas aí eu pensei assim, mas ao usar a expressão aniquila, já não estaria ele sendo fanático também? Enfim, de qualquer maneira, eu acho que a poesia tolera ambiguidades e paradoxos que são exatamente o oposto do fanatismo. Entender a universalidade do pensamento fanático e dos preconceitos é um alerta para a necessidade de estarmos sempre atentos aos nossos julgamentos e à nossa forma de pensar e de procurar aceitar as diferenças em qualquer contexto, na família, no contexto social, com nossos pacientes e até nas nossas instituições. Eu já estou quase terminando, Lisete. Amos Oz propôs como antídotos para o fanatismo, a Lenisa já mencionou a curiosidade, isso, a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro e o humor, particularmente o humor a respeito de si próprio. Ele, inclusive, aqui, quando ele esteve no Fronteiras do Pensamento, ele mostrou bastante essa questão do humor, né? Quem consegue criticar a si próprio brincando está muito menos propenso a se tornar um fanático. Ele lembrava frequentemente a sua avó, que lhe dizia para o Amos Oz, quando ele estava triste, que depois de chorar todas as suas lágrimas, que ele começasse a rir. Penso que um bom exemplo disso, para encerrar, é o próprio Amos Oz, quando ele brinca com o seu próprio fanatismo e o dos israelenses. E ele diz que, apesar de tudo, é bom morar em Israel, pois é bom ser cidadão de um Estado que tem 8,5 milhões de primeiros-ministros, 8,5 milhões de profetas, 8,5 milhões de messias. Cada um de nós tem a sua fórmula pessoal para a redenção, ou ao menos para uma solução. Todos gritam e poucos escutam. Não existe tédio. Então seria isso. Obrigada, Sérgio. Rafael? Oi, tudo tranquilo por aí? Obrigado, então, pela essa oportunidade grandiosa de estar aqui com vocês hoje, com o distinto público da Associação de Psiquiatria no Rio Grande do Sul
antes de mais nada, os que nos prestigiam, e claro, sem dúvida alguma, os meus colegas aqui de atividade, a Lisete, a Lenisa e o Sérgio, todos eles pessoas muito queridas, e espero fazer jus, então, ao convite que me foi feito, trazendo um pouco das minhas leituras, né, do Amos Oz, um pouco do que eu penso a partir da obra desse grande escritor israelense que nos deixou faz pouco, né, 2 anos, nem 2 anos, 2018, finalzinho de 2018, e que, claro, como todos os bons escritores, segue vivo e seguirá vivíssimo através da sua obra, como tem que ser. Como os livros que abundavam na casa da infância dele, a respeito dos quais ele tinha aquele sentimento de que permaneceriam a despeito das pessoas irem e virem, nascerem e morrerem. Assim é construída, nessa passagem de Amor e Trevas, uma metáfora do que é a própria criação literária, né, e do que foi o destino, no final das contas, do próprio Amos Oz, sobreviver através dos seus livros. E, bom, eu comecei com essa história de me colocar, antes de mais nada, como um leitor do Amos Oz, porque realmente eu não pretendo fazer nenhuma digressão muito técnica, filosófica ou qualquer coisa assim. Eu gostaria mesmo de trazer os meus sentimentos como um fã da obra, digamos assim. Nada mais do que isso. Para tentar despertar uma curiosidade quanto ao texto naqueles que ainda não o leram. E claro, talvez para aqueles que já leram algum livro do Amos Oz, em especial o de Amor e Trevas, quem sabe iluminar algum cantinho com uma luz de cor diferente, tentar mostrar alguma passagem do livro sobre algum prisma que essa pessoa ainda não tenha enxergado. Então, é muito importante, para começar a falar desse livro, de Amor e Trevas, lembrar o título original dele em hebraico, né, que é um pouquinho mais comprido. É Asipur Shel Al-Ahava Verosher. Ou seja, uma história, um conto de amor e trevas. Essa palavra foi limada na tradução em português, não sei exatamente por quê. Talvez até porque tivesse que ser feita uma escolha quanto ao significado de Sipur, e que tem que em português realmente eu não consigo encontrar uma palavra que substituísse a altura, porque Sipur é um termo bem mais elástico no hebraico, não é bem conto, não é história, tem um pouco daquela história com E, sabe, que a gente aprendia no colégio, que história com H é quando está narrando os fatos do Cristóvão Colombo, que chegou na América, e história com E é uma coisa que a gente conta, que a gente inventa. Talvez o melhor tradução fosse uma história de amor e trevas, porque a palavra Sipur do hebraico guarda um pouco disso, né? Essa ideia de uma história que se conta ao redor da fogueira ou coisa parecida, né? Uma narrativa. E é curioso, então, o uso dessa palavra Sipur no título original, porque isso estabelece uma certa tensão com o caráter claramente autobiográfico do texto. Então, parece que Amos Oz, ao escrever esse livro, está o tempo todo jogando com essa dicotomia entre a história e a história, ou seja, o fato e a ficção. E justamente se trata disso. Claro que Amos Oz, ele gosta de colocar lenha nessa fogueira, né, nessa discussão de até onde vai a ficção, ou quais pontos do texto são fidedignos à realidade, afirmando coisas do tipo, não, sim, De Amor e Trevas é um livro meu, profundamente autobiográfico, mas, na verdade, todos os meus textos são profundamente autobiográficos. Então, ao tomar partido, digamos assim, de um lado nessa discussão, na verdade, ele desconcerta os leitores e aqueles que se questionam a respeito desses limites, né? Entre, tudo bem, se tudo é autobiográfico, onde é que está a ficção? E essa é parte da magia do texto, reside justamente nisso, né? Que mesmo sendo tão profundamente autobiográfico, a narrativa do Amos Oz, ela
É uma obra de arte e é literária porque a transmutação da experiência do escritor, ela é inevitável quando ela se traduz na palavra escrita. Esse não há como você realmente ser completamente fiel aos fatos ocorridos, mesmo que essa seja a sua intenção como autor. Isso nunca vai acontecer, né? A mera escolha de uma palavra já é em si um ato de ficcionalização do mundo ou de reconstrução do mundo. Então, o que Amos Oz faz em Asipur al-Ahava Rocher fica muito mais bonito em hebraico, né? Eu acho. Ele faz esse processo justamente de recriação do período da sua infância e da sua juventude, que, como a Lenisa destacou muito bem, é um período decisivo para compreender o que faz uma pessoa se tornar aquilo que ela vai ser na idade adulta. E, em particular, quando nós estamos falando de alguém que se tornou um escritor. Entender por que alguém escreve, que é outra pergunta que vira e mexe aparece quando se discute literatura, né? Por que alguém escreve? Por que alguém vai, entre aspas, perder tempo criando historinhas, né? De onde vem essa necessidade? E a que fim se destina isso? Para compreender isso, tentar encontrar uma resposta possível, há que se olhar necessariamente para a infância e para a juventude, o período de formação de um escritor. E claro, essa é outra leitura possível para o De Amor e Trevas. Lê-lo como um romance de formação, ou aquilo que, aí o meu alemão consegue ser pior que o meu hebraico, Bildungsroman, como diriam os germânicos, né? Um romance de formação. E, claro, especificamente da formação de um escritor. A Lenisa já levantou alguns digamos assim, ingredientes que entraram nesse caldeirão para fazer o Amos Oz que nós conhecemos vir ao mundo com a sua obra literária. A onipresença dos livros na sua casa, né? O apego tanto do seu pai, quanto da sua mãe, quanto do seu tio com os livros. Às vezes a gente esquece um pouco do tio Yosef que tem lá, mas o tio Yosef era um sujeito também altamente intelectualizado, era um catedrático, professor da universidade, enfim, ele inclusive tinha esse pendor pelos livros. Era uma coisa generalizada na família. E então, isso é um dos ingredientes. Mas há, ao meu ver, ainda outros que a gente pode tentar começar a coletar conforme nós vamos lendo o livro de Amor e Trevas. Um aspecto que me pareceu e que me parece até hoje muito crucial para entender a relação do Amos Oz com a palavra, com a literatura, é justamente o fato dele ter, vejam bem, nascido em 1939 em território palestino, no Oriente Médio, ainda sob domínio britânico, ou seja, uma época pré-Estado de Israel, um período em que a língua hebraica estava, digamos assim, sendo revivida, né? Sendo revivida, na verdade, desde o final do século XIX, né? com o Ben Yehuda, desde 1880, quando esse sujeito meio maluco achou que essa deveria ser a língua do povo judeu, e quando ele foi viver lá em Jerusalém, transformou a sua própria casa, o Ben Yehuda, numa espécie de laboratório da língua hebraica, uma língua que não era falada. Há séculos e séculos e séculos, ele começou a falar dentro de casa, ensinar os filhos a falar em hebraico, a dar ordem para as crianças em hebraico, coisa que, enfim, não se faziam desde lá dos tempos bíblicos. Então, realmente, estar vivendo nesse período específico que o hebraico moderno está se reerguendo das cinzas em que ficou relegado durante muito tempo, me parece outro fator muito importante para a formação do Amos Oz como escritor. Ele, em vários textos dele, ele relata o quanto ele acha incrível e quase milagroso, na verdade, ele usa essa palavra, o milagre do renascimento da língua hebraica. E então, digamos assim, praticamente nascer e criar e crescer junto com uma língua que está sendo reinventada. Imagine a experiência formidável que isso é para qualquer pessoa
né? Ainda mais para alguém que já tem o pendor para buscar nas palavras uma espécie de refúgio, isso com certeza foi importantíssimo para a formação dele e potencializou, digamos, muito do que ele já tinha para dizer pelas suas próprias vivências. E num livro que a Lenisa mostrou para nós, que não é ficção e que eu gosto muito, que é aquele que ele escreveu com a Fanny, a filha dele, Os Judeus e as Palavras, ele tem uma série de trechos dedicados a falar sobre como ele vê, está lá o audiovisual, a Lenisa faz para nós, Judeus e as Palavras. O Amos Oz tem uma série de trechos nesse livro nos quais ele se dedica a falar sobre realmente como a experiência do hebraico, de testemunhar o renascimento do hebraico, foi algo formidável para ele. E ele fala, num certo momento, o seguinte, ó, o hebraico ressurgiu como idioma falado, moderno, no fim do século XIX. O lexicógrafo sonhador russo-judeu Eliezer Ben Yehuda não foi só o único a revivê-lo, nem foi o primeiro. Mas sua casa em Jerusalém, inclusive os filhos, tornou-se o mais famoso laboratório do projeto. Então, a partir daí, ele vai começar a falar sobre a importância do hebraico e como se deu esse renascimento e, em certo ponto, afirma: o hebraico moderno é o maior empreendimento linguístico dos tempos modernos. Durante o século XX, o número de pessoas falando hebraico no mundo cresceu de quase zero para mais de 10 milhões. São agora, em estimativas conservadoras, 6 a 7 milhões de falantes nativos e bem mais de 3 milhões de não nativos, inclusive árabes, israelenses e judeus da diáspora. Pense da seguinte maneira: hoje, mais gente fala hebraico do que dinamarquês, ou lituano, ou, e essa é a parte que nós mais gostamos, alemão austríaco. Quem teria imaginado? Então, como eu disse, ser criado nesse caldeirão efervescente da própria língua hebraica ressurgindo é uma experiência que para ele foi formidável. E claro, ele, depois de crescer, se notabilizar pela sua obra, ele acabou sendo escolhido para integrar a famosa Academia da Língua Hebraica, né? a Academia Alashon Ivrit, que é mais ou menos o que seria o equivalente à nossa Academia Brasileira de Letras, só que lá em Israel tem um papel até mais relevante, porque o hebraico até hoje é uma língua que está em eterna revisão, crescimento, palavras novas são incorporadas o tempo todo, e a Academia da Língua Hebraica tem essa função de fixar a grafia das palavras, dos neologismos, dos estrangeirismos que vão pouco a pouco entrando no hebraico. Então, tem uma função, digamos assim, de Estado muito importante mesmo. E Amos Oz fez parte dessa instituição, né? O que, claro, sem dúvida, tenho certeza, para ele foi uma espécie de grande coroamento dessa experiência que ele vivenciava desde a sua infância, lá na década de 40, na juventude, na década de 50, naquele recém-nascente Estado de Israel. E, claro, um aspecto importante também é o que aconteceu de disruptivo quanto a essa tendência do Amos Oz, esse desejo dele por se entregar à literatura, à arte da palavra. O evento que nós não podemos deixar de mencionar é justamente o que o Sérgio abordou com grande propriedade, é o trauma causado pelo suicídio da mãe dele. Vejam, numa idade muito emblemática, quando ele tinha 12 anos, ou seja, às vésperas do bar mitzvah dele, quando aos 13 anos o menino judeu atinge a maioridade religiosa, um momento realmente assim definidor na vida de qualquer homem judeu. Às vésperas desse momento, a mãe dele toma uma decisão de, enfim, de dar cabo à própria existência e o deixa só. Então, esse episódio traumático teve uma certa repercussão, ao meu ver, na própria forma como Amos Oz lidava com essas perspectivas de ser um escritor. Porque, vejam, pouco depois da morte da mãe, lá quando 2, 3 anos depois, quando ele vai para o kibbutz, eu sei que a Lenise ainda quer falar das vivências dele no kibbutz, eu não vou estragar, vou falar só um pouquinho, mas ele vai para o kibbutz, como uma espécie assim de
buscar novos ares, tentar se reinventar de algum modo. E nessa época, olhem que curioso, parece que ele está, o Amos Oz, buscando de certa forma se descolar daquela vivência dos livros, daquele castelo de livros em qual ele foi criado. Ele quer uma vida mais ativa, com um trabalho físico, menos trabalho intelectual, mais trabalho físico. Ele quer plantar, quer colher, quer encher a mão de calos, e não é calo de escrever, não. É calo de pegar lá no cabo da enxada, né? Para usar um termo bem brasileiro. Então ele parece que ele tenta se afastar daquilo que era a inclinação natural dele e que ele associava com toda a vivência da infância para algo completamente distinto, né? Essa coisa da vida prática, digamos assim, né? De colocar os pés no mundo, colocar as mãos na poeira da terra e, enfim, ele tenta fugir da literatura, de certo modo, me parece. Só que, claro, obviamente, nós sabemos muito bem como é que essa história acaba. Ele não consegue. Essa é a notícia. Mesmo no kibbutz, ele acaba sendo conhecido pelos seus colegas como o escritor. Ele é o sujeito que gosta de escrever, que escreve contos, por mais que ele esteja tentando, no fundo, buscar se descolar um pouco disso. E na verdade, no kibbutz, ele acaba ganhando períodos de tempo afastado do trabalho comunitário para escrever, né? Os gestores do kibbutz decidem muito democraticamente, né, coletivamente, como é no kibbutz, que ele tem direito a reservar algumas tardes, não para ficar plantando, colhendo, descascando ou sei lá o quê, mas escrevendo. E, de fato, ele resolve aproveitar essas tardes e mesmo no kibbutz ele cede, ele não consegue fugir de si mesmo e escreve, né? Retoma a sua escrita. E é muito interessante que ele diz assim, ele escreve que às vezes ele se sente culpado de ter esse tempo, entre aspas, de descanso, enquanto os outros estão lá nas lides, né, do trabalho braçal, e que às vezes ele fica uma manhã ou uma tarde inteira na frente da folha de papel e consegue escrever uma frase, duas frases para depois apagar tudo. E enquanto o outro conseguiu fechar sei lá quantas sacas de suprimentos, conseguiu descascar não sei quantos quilos de tal e qual gênero alimentício. E você, o que você fez? Eu escrevi duas frases e apaguei. Foi isso que eu fiz hoje. Isso dá um sentimento de culpa horrível para ele. Absolutamente massacrante. E aí tem uma passagem muito boa do Amos Oz sobre o sentimento de culpa, justamente. Que ele escreve assim, ó. Esse não é de Amor e Trevas, tá? Esse trecho sobre o sentimento de culpa, ele, na verdade, está num livro chamado Do que é feita a maçã, que é um livro de ensaios dele, que é muito, muito, muito interessante e gostoso de ler também. Ó, tá ali. A Lenisa tem todos à mão, então ela faz o nosso audiovisual aí. Sobre o sentimento de culpa, então, como aquela culpa que ele sentia ao estar escrevendo duas frases enquanto outros trabalhavam na lavoura, no kibbutz, Amos Oz escreve o seguinte: nem preciso lhe dizer que sentimento de culpa é uma invenção judaica. Nossos ancestrais o inventaram aqui no país. Depois vieram os cristãos e fizeram marketing com um sucesso colossal por todo o mundo. Mas a patente é nossa. Eu, como judeu, tenho um sentimento de culpa terrível por termos inventado o sentimento de culpa. Ao mesmo tempo, se eu passar um dia inteiro sem sentimentos de culpa, na noite terei sentimento de culpa por não ter tido sentimentos de culpa o dia inteiro. Somos diferentes dos cristãos, que também têm uma abundância de sentimentos de culpa, por sermos nós, judeus, aparentemente os campeões mundiais de ter sentimentos de culpa, sem termos usufruído dos prazeres do pecado. Sei que esta linha deveria ter sido escrita por Woody Allen, mas por acaso ela ocorreu exatamente a mim. Às vezes a culpa pode ser um grande motor e motivador. Quem tem sentimentos de culpa é um sofredor, mas quem não tem sentimentos de culpa é um monstro. Então, ao ter sentimentos de culpa por escrever apenas duas frases enquanto outros trabalhavam para sustentar a comunidade dentro do kibbutz, Amos Oz estava, na verdade, se reencontrando muito com o seu lado humano, né? Ele estava dizendo para si mesmo que ele não é um monstro, coisa que ele até pode, quem sabe, ter pensado perante o suicídio da mãe, né? Quem sabe, tenho certeza, aliás, ele sentiu culpa também por isso.
E ao ter sentimentos de culpa por escrever tão pouco enquanto os demais tinham que trabalhar, ele estava talvez dizendo para si mesmo, não, eu não sou um monstro, eu sou um ser humano e eu tenho sentimentos para compartilhar com o mundo. E através da literatura que a Amos Oz então conseguiu dar vazão a toda essa multiplicidade de sentimentos, o Sérgio falou logo no começo da fala dele sobre isso, né? Sobre como a literatura do Amos Oz é capaz de despertar. Ele falou do caso dele em particular, eu diria que os leitores de Amos Oz em geral, muitos sentimentos, uma verdadeira efervescência, né? Uma montanha-russa de sentimentos. Mas o interessante é que, sim, isso é muito verdade. Mas, por outro lado, se você for para analisar o estilo da prosa do Amos Oz, você vai perceber que é um estilo até bastante sóbrio. Ele não o contexto razoavelmente seco, razoavelmente enxuto, ele consegue dar vazão a uma multiplicidade de medos, paixões, desejos, sempre mantendo uma certa altivez dentro do texto. Ele não é uma prosa derramadamente poética, digamos assim. A poesia está muito mais nas entrelinhas do que nos adjetivos, em alguma articulação muito trabalhada ou propositalmente enrodilhada das frases. E nesse sentido, eu gostaria de falar para concluir que o Amos Oz me lembra muito algo que de fato ele é, que é um sabra. A gente sempre usa a palavra sabra, o termo sabra, para se referir aos israelenses nascidos no território atual do Estado de Israel, antes do Estado existir, ali, principalmente na década de 30, 40, né? Que são aquelas pessoas que tiveram que conviver com esse país que não era nada, um território muito inóspito, e tiveram que ajudar a construir essa nação. Esses primeiros israelenses, digamos assim, entre os quais o Amos Oz está, são chamados de sabra porque sabra é o nome de uma fruta que dá num cacto e que, enfim, nasce numa planta espinhenta, é uma fruta feia e por dentro é extremamente suculenta e doce. Mais ou menos assim a literatura do Amos Oz. Ela tem uma certa aspereza, uma certa secura, mas por dentro ela tem toda essa polpa cheia de humanidade, cheia de paixão. Era isso para começar a conversa. Muito obrigada, Rafael. No chat aqui a gente tem muitos elogios, né? E nenhuma pergunta. Então, assim, eu acho que a Lenisa tem mais para nos falar, porque ela ficou, né? Acho premida pelo tempo. Tu está sem som, o teu microfone está desligado, Lenisa. Agora ligou. Bom, Rafael, eu tinha escrito exatamente o que o Rafael falou em relação ao kibbutz, né? Eu te agradeço. Não, mas eu tenho mais uma coisinha para dizer. Bom. E no início... Vai diminuir a culpa, vai diminuir a culpa. Não, fiquei culpado agora, meu Deus. Não, eu te agradeço muito, Rafael, porque realmente isso aí é o que interessa, né? No início, o Amos Oz se sentia muito estranho, um estranho no ninho de estar no kibbutz. E uma passagem que eu encontrei, ele se sentia como um aluno de uma yeshivá, uma escola religiosa, que acordara, de repente, num clube de striptease. E as pessoas faziam uma espécie de bullying com ele. Por quê? Eles batiam nele porque eles eram bronzeados e Amos Oz era pálido e meio frágil. Batiam porque ele não jogava basquete. Batiam porque ele escrevia poemas. Batiam porque ele não sabia dançar. Então, essa sensação de estranhamento, de um outsider, porque ele é, ao mesmo tempo, o narrador e um personagem do livro de Amor e Trevas. Então, é o sentimento de estranhamento que é tão contemporâneo, né? Faz parte da literatura contemporânea. Me lembra algum traço assim de Kafka também, né? De se sentir um estranho no ninho.
agora eu vou ilustrar mais com um livrinho, prometo que vai ser o último que eu vou mostrar. Nesse livro, Entre Amigos, é um livro de contos, ele revisita o kibbutz após 30 anos, mais ou menos. E ele pode ter um espírito crítico em relação ao kibbutz, porque ele já tem o distanciamento necessário. Então, ele assim, não é que ele faça alguma espécie de queixa, mas ele critica um pouco o individualismo que ficou, o coletivismo que ficou em detrimento do individualismo das pessoas. Então, tem um conto muito bonito chamado Um Menininho, que o menino é Yuval, e as crianças todas dormiam na casa das crianças, no Beit Eladim. E eles só iam para casa um pouquinho à noite, jantavam com os pais e depois tinham que voltar para o Beit Eladim. Então, ele conta a história do menininho Yuval, que era muito frágil e também sofria bullying lá no jardim. E quando ele vai um dia para a casa dos pais, chega às 7 horas, ele teria que levá-lo de volta. E o menino não quer ir, porque ele diz que no meio do caminho havia um lobo mau, e esse lobo mau poderia pegá-lo. Então, o pai leva uma espécie de pau, e entre a casa e a casa das crianças, ele tenta afastar aquele lobo mau para que o menininho não sentisse tanta dor, tanto sofrimento, né? Então, me parece que nessa história ele é uma espécie de alter ego do Amos Oz, né? Que também sofreu essa espécie de bullying. Agora, eu acho que seria isso. Se me permitem, eu gostaria de fazer alguma consideração final, pode ser? Eu pergunto assim, se Amos Oz é um escritor israelense? Certamente sim. Ele escreve sobre Israel, sobre a sua terra, sobre a sua gente, a beligerância entre dois povos, no sentido metafórico, a experiência socialista do kibbutz, a vinda dos imigrantes e todas as dificuldades que eles tiveram para se adaptar no novo país. Ele registra também o cadinho cultural que faz parte de Israel, com imigrantes de todas as partes do mundo. Mas eu me pergunto assim, Amos Oz é um escritor universal? Certamente que sim. É um escritor da aldeia global. Foi lá no kibbutz que ele encontrou a verdadeira, não vou dizer vocação, mas as raízes do que ele poderia escrever. Então, no meio daquele microcosmo pequeno, ele não precisaria escrever sobre Londres, sobre outros países. Aquele kibbutz tinha pessoas que davam a ele a inspiração para escrever. E neste livro, Entre Amigos, ele conta essa história de colocando os personagens que ele conheceu no kibbutz. As pessoas, aliás. Ele recria em sua ficção os conflitos interiores dos seres humanos, as suas fraquezas, a memória afetiva das pessoas, a nostalgia e o estranhamento dos personagens diante das ilusões perdidas e dos sonhos frustrados. Talvez esse fosse o caso da sua mãe, que ela era super culta, mas uma pessoa que se tornou dona de casa e provavelmente ela não se sentia bem, né, em Israel. Ele mostra o pessimismo, a solidão de que são tomados os personagens em qualquer parte do mundo, seja em Israel, na China, no Brasil. A universalidade de Amos Oz resulta da coragem com que esse escritor fala sobre o amor, a vida e a morte, sentimentos arraigados e angustiantes para qualquer ser humano. Enfim, a junção do particular, do local e com o universal o torna um escritor pujante, brilhante e digno de ser lido. Ele jamais será esquecido. Eu queria
terminar com Queria isso. comentar também, Elisete. Posso Claro. comentar um pouco até sobre algumas das questões que o Rafael levantou também, que eu achei muito interessante, a questão do hebraico, né? Que os pais do Amos Oz eram poliglotas, falavam várias línguas, mas eles só ensinaram para ele hebraico e inglês, pelo mandato britânico. Porque eles não, segundo ele, né, porque eles não queriam que ele fosse seduzido por nenhuma língua europeia, que ele não tivesse interesse em nenhuma outra literatura a não ser a literatura do hebraico, né? Uma questão bem importante de ligar tudo no hebraico, que ele realmente ficou ligado. E a outra coisa que me ocorreu, eu acho que, de uma certa maneira, a ida dele para o kibbutz, ele foi, de uma certa maneira, realizar a fantasia da mãe. A mãe tinha uma fantasia dos heróis israelenses, trabalhadores na terra, lutadores. Ela contava para ele isso. E ele, de uma certa maneira, foi realizar. E quando ela veio da Europa, ela tinha essa fantasia com Israel e se decepcionou, porque Jerusalém, pobreza, eles moravam num porão. Inclusive, a avó, com mania de limpeza, achava o porão onde eles moravam em Jerusalém horrível, né? Então, mas, de qualquer maneira, eu acho que ele foi realizar a fantasia da mãe, mas ele se deu conta que não era a fantasia dele, que era a fantasia da mãe. Só daí, então, ele pôde realizar a fantasia dele como escritor, ou a história dele mesmo, no próprio kibbutz, porque o Rafael diz bem que eles aceitavam ele como escritor, né? Que ele não precisava ser um herói do kibbutz, digamos assim, né? E uma outra coisa que eu pensei que faltou eu colocar ali antes na minha apresentação é que ele diz que os personagens dele, eu acho que isso nos toca muito, os personagens dele são vítimas da história, não são protagonistas da história, não são grandes heróis, não são presidentes, não são grandes executivos, não são milionários, sei lá, são personagens que são vítimas da história e para ele a vida, de uma certa maneira, é sempre tragicômica. E que os personagens, os romances dele têm um pouco essa característica tragicômica da vida e que, às vezes, um mal entendido leva para uma desgraça, né? E outras vezes leva para um encontro, muitas vezes para o desencontro. Eu acho que isso é muito humano, que, como vocês mesmos estavam comentando, tem a questão local. Eu acho que um grande escritor faz isso. Traz a coisa local e o conflito israelense, toda a questão judaica, mas tem uma coisa universal ali presente também. Só isso. Eu queria comentar também essas questões. Tem alguns comentários, não sei se tu queres falar agora, Rafael. Ah, sim. Uma das coisas que eu ia dizer é que eu vi algumas perguntas aí no chat, mas acho que tem perguntas bem interessantes ali. Isso. Mas antes de passar para elas, eu vou dizer umas 2 ou 3 coisinhas. Uma delas é a seguinte: o Sérgio tem batido muito na tecla da importância do uso do humor no Amos Oz. Claro, por humor aqui não dá para pensar em fatos realmente cômicos de gargalhar, realmente não passa nem um pouco por aí, né? E me lembrou uma imagem que eu vi no Facebook hoje, postada por um escritor muito bom, aliás, recomendo que leiam, Gustavo Melo Chexter, que era uma espécie de um desenho de uma torre de Babel, escrito assim, a hierarquia do humor. Daí tem o nível mais baixo do humor, que era basicamente assim, trocadilhos, piadas grosseiras, lá pelo meio da torre tinha humor escatológico, e lá no topo, como o suprassumo na hierarquia do humor, a gente encontra a autodepreciação, o paradoxo e o humor negro. É mais ou menos aí que o Amos Oz está. Né? A Lenisa, que escreveu um livro que eu tive o privilégio de prefaciar sobre o humor na literatura israelense contemporânea, sabe muito bem disso. Né? Então, esse é o tipo de humor do Amos Oz. Mostra, Lenisa.
Não tem aí, Lenisa, teu livro, teu próprio livro? Então, Audiovisual, eu vou dar... mostra. Ó, tá aqui, ó. Aê! Ah, Isso aí. que lindo! Eu queria É o traje cômico, é o rindo do trágico, né? É isso aí. escrever a minha orelha maravilhosa. Meu prefácio, aliás. Prefácio, é. E, na verdade, a última coisa que eu queria falar, antes de passar para as perguntas, que tem várias muito boas, como eu disse, é outro ponto que o Sérgio falou, que o Amos Oz certa vez definiu o fanático como um ponto de exclamação ambulante, né? E que a arte, em geral, e a literatura em particular, seria um antídoto para o fanatismo. E depois o Sérgio ponderou, muito acertadamente, ao meu ver, que a arte e a literatura em particular seriam também um antídoto para o trauma. Mas se nós pararmos para pensar, talvez o trauma também seja uma espécie de ponto de exclamação que fica na cabeça da pessoa e que impossibilita ela de enxergar qualquer outra coisa. É um grito aprisionado dentro da cabeça dela, né? Exatamente. Então, ao fim e ao cabo, né, a arte e a literatura é antídoto para os pontos de exclamação da vida, porque é um grande ponto de pergunta. É isso aí, a verdade é essa. Vamos então às questões. Aqui a Ângela Silveira diz que Davi Grossman afirmava que ele e Oz não gostavam de ser chamados pacifistas, posto que viveram sempre em um ambiente onde a paz não existia. Até que ponto vocês consideram a obra literária de Amos Oz voltada para a cultura da paz? Quem vai falar? Eu posso dar um pitaco, mas eu vou dizer assim só o começo, depois a Elisa e o Sérgio pegam a embocadura e vão. Assim, o Amos Oz claramente ele tem duas vertentes, né? A vertente de escritos políticos dele, que, como o Sérgio disse, ele escrevia numa certa batida, e tem a obra mais ficcional, a literária propriamente dita, no sentido duro da palavra. Eu diria o seguinte, que provavelmente, acho até que o Amos Oz concordaria com isso, que a obra literária dele, o De Amor e Trevas, a Black Box, a Caixa Preta, o Judas, todos esses livros não servem a propósito nenhum, além de serem bons e belos em si mesmos, digamos assim. Não servem à cultura da paz ou à cultura da guerra, ou não tem causas ou intenções por trás. São o que ele precisava escrever para dar conta dos seus próprios sentimentos, da sua própria pulsão criadora. Agora, essa outra vertente dele, esses ensaios mais políticos, aí não há como negar. Realmente, o que ele busca ali é uma espécie de solução, uma solução de paz. E a solução para ele é muito clara, né? A solução de 2 estados para 2 povos. Que, claro, rendeu sempre muitas críticas da direita israelense para com ele, isso a gente sabe, mas sim, pelo menos nessa vertente, é uma literatura que busca uma solução. E a solução para ele é clara. Sérgio, Lenisa, querem falar? Exatamente, eu acho que vamos dizer assim, ele é pacifista em termos, acho que na entrevista para a Roda Viva que ele deu, ele descreve bem isso, que ele tinha vamos dizer assim, esse projeto de paz, 2 países, mas ele descreve que ele lutou 2 guerras, 67 e 73, e que a sobrevivência de Israel era a coisa fundamental para ele, que se Israel fosse atacado agora e ele tivesse que lutar de novo, ele lutaria de novo, mesmo sendo pacifista e mesmo sugerindo a ideia de 2 estados. Então, ele era pacifista desde que a sobrevivência de Israel não fosse ameaçada. Lenisa. Eu concordo que ele faz essa distinção entre os ensaios, mas eu vejo isso muito presente na literatura dele de uma forma metafórica, como eu falei. E aquele exemplo que eu dei do conto Os que Cavam, que não houve diálogo, não houve aproximação entre os 2 personagens. O velho sexagenário, que ouvia os ruídos no alicerce do porão, e o jovem árabe servidor braçal, né, que tinha medo de estar ali. A Raquel, que era a filha, poderia ser o elemento conciliador,
mas como não houve diálogo, não houve empatia também. Então, acho que ele é um grande escritor, porque ele transfigura a realidade. Ele coloca as coisas de uma forma metafórica, simbólica. Eu acho que ele... E também no livro, no próprio livro de Amor e Trevas, ele faz amizade com crianças árabes. E quando eles são expulsos de algumas cidades, como Catamon, ele se põe no lugar daquelas crianças. Ele tem a empatia em relação a elas. Afinal, são crianças e estão sofrendo da mesma forma que as crianças israelenses, né? Então, acho que ele coloca isso de uma forma magistral na literatura, sem ser panfletária e sem ser ideológica. Então, ele cultiva aquele elemento literário, propriamente dito, que é um grande escritor. Sim, a metáfora dele sobre o processo de paz no Oriente Médio é de um divórcio. É que nem um casal que se separa. Uhum. Vai perder, todo mundo vai sofrer, mas é possível, né? Ele brinca que a Europa levou 1000 anos e muito sangue foi derramado para chegar na União Europeia. Ele esperava a Inglaterra, como ele disse que inglês não era uma língua europeia, por isso que ele aprendeu inglês, né? Que se separou da comunidade. Então, que ele esperava que no Oriente Médio não precisasse levar 1000 anos para chegar no processo de paz. Eu vou ler uma outra questão do Cláudio Ezeric. Excelentes apresentações, parabéns aos três. No livro Para que serve a maçã, Oz reflete sobre sua vida, sobre a finitude inevitável. Como vocês veem a importância atual e futura de Oz no conflito israelense-palestino e como uma espécie de patriarca atual da literatura israelense? Abraço, Cláudia Ezeric. Vai, Lenisa, tu começa dessa vez. Não. A pergunta do Cláudio, por isso é difícil. Pergunta do Cláudio, isso. Não, a gente vê que a política atual de Israel é uma política contrária a essa solução dos dois estados, né? O governo atual de Israel, a direita, enfim, eles até estão no projeto de anexação do território, né, palestino e ter um só país, né? Então, é contra essa política que o Amos Oz lutava, né? Agora, como que isso vai evoluir vai depender muito vamos dizer assim, eu acredito mais na juventude israelense. Eu tive a oportunidade de assistir uma live, um webinar com o tradutor do Amos Oz e outras pessoas. Eles mostraram que agora, por exemplo, em Israel, os religiosos, não me lembro exatamente quando os religiosos queriam aprovar uma lei da cura gay em Israel, que era de tratar os homossexuais, dar tratamento para os homossexuais virarem heterossexuais. E que houve uma manifestação de 1 milhão de jovens e de pessoas em Tel Aviv, que nunca tinha havido tanta gente protestando contra isso, e não foi aprovada essa lei proposta pelos religiosos. Então, acho que vai depender, em parte, dos eleitores israelenses, da juventude israelense, enfim. Mas a política atual do governo é uma política mais para um Estado único do que para 2 estados. Eu vou só dizer pouquinha coisa para acrescentar em relação porque a pergunta do Cláudio é dupla, né? A pergunta diz primeiro respeito justamente a esse aspecto da importância do Amos Oz no encaminhamento desse conflito árabe-israelense, de Israel e palestinos. E a segunda parte é justamente o quanto pesa, né, a figura
do Amos Oz como uma espécie de patriarca das letras israelenses, né? Quanto à primeira coisa, a importância dele nessa gestão do conflito, no encaminhamento do conflito, eu sou um pouco cético, na verdade, sabe? Não é com relação ao Amos Oz, não, é com relação ao papel do escritor, assim, na atualidade. Eu acho que a literatura nunca foi tão irrelevante, assim, para mover as massas, para mover mudanças sociais. Teve uma época, né, que falava da pena e da espada, e que o escritor escrevia um livro que aí provocava comoções sociais e tal, e era capaz de influenciar um destino de uma nação. Eu não sei, eu acho que a literatura nunca foi tão pouco, nunca pesou tão pouco na gestão das nações, nas decisões políticas do que hoje em dia, talvez, assim, em comparação com séculos passados. Então, o Amos Oz, eu acredito que a obra dele não vai pesar muito, não, realmente. Depende muito mais disso aí, da juventude, dos movimentos de massa, dos lobbies no Knesset, no parlamento, enfim. É isso aí que vai acabar ditando. Eu acho que nós, escritores... Bom, eu me coloquei na posição de escritor agora, a coisa ficou feia. Nós, escritores, temos que nos contentar que a gente não pode tanto assim quanto às vezes a gente fantasia que pode, né? De mudar a cabeça das pessoas e o mundo. Se nós conseguimos mudar nós mesmos no processo de escrita, eu acho que já é uma coisa fantástica, já está muito bom. E o segundo aspecto, né, o peso do Amos Oz, a relevância dele como uma espécie de patriarca das letras israelenses. Sim, isso é um fato. Ele é o primeiro nome que vem à mente de todo mundo que pensa em literatura israelense contemporânea. Não há dúvida quanto a isso. Mas, claro, como todo patriarca, uma hora ele vai ter que ser morto e devorado, né? Esse é o destino dele. Fazer o quê? Achei aqui uma reportagem. Sim, fala, Lenisa. Achei uma reportagem que um jornalista chegou em Israel para entrevistar o Amos Oz. E ele pegou um táxi e o taxi, daí ele deu o endereço do Amos Oz e o taxista mudou imediatamente de tom da conversa. De amistoso, ele passou para beligerante. Como você vai para casa daquele traidor? Então, muitas pessoas não concordavam com as ideias pacifistas dele, né? E ao conversar com o jornalista, Oz achava que o motorista assim se expressara pelas convicções políticas dele. Ele achava que o taxista o considerara um traidor. E ele esclareceu que não estava falando de um traidor rival, que vende a sua lealdade por dinheiro, mas de pessoas que afrontam a resistência a mudanças de seu tempo e lugar. Daí ele cita Abraham Lincoln, que ao abolir a escravidão dos Estados Unidos, teria sido visto como traidor também pela metade do país. Quando o presidente egípcio Anwar Sadat veio a Israel para firmar o acordo de paz, grande parte do mundo árabe também o considerou como traidor. E quando o primeiro-ministro de Israel, Menachem Begin, devolveu o Sinai a Sadat, em troca de paz, muitos israelenses chamaram de traidor. E aquele exemplo que eu citei do livro do menino prof com a pantera no porão, também mostra essa ideia de traidor, né? Mas é um traidor que resiste às mudanças e quer mudanças. Então, muita gente vê como traidor. Agora, não sei até que ponto a literatura pode mudar isso. Pois é, o Rafael falou assim que a literatura não tem como mudar, mas assim, não... Lembrando o kibbutz, assim, não é também semear, né, a possibilidade de pontos de interrogação na mente dos outros, né, das pessoas? Eu acredito que sim, isso com certeza é o que a literatura se propõe a fazer, né? Como eu disse, desafiar os nossos pontos de exclamação, sejam aqueles dos nossos traumas, sejam aqueles das nossas convicções mais firmes, e colocar uma nuvem de dúvidas sobre todas essas coisas. Mas é claro, isso acaba sendo um processo, como eu digo, muito individual e muito randômico, ou para usar uma outra palavra talvez mais corriqueira, mas muito aleatório,
A gente joga esse monte de semente para o ar e nunca sabe direito o que vai acontecer. E, de fato, os terrenos em que essas sementes vão cair são os mais distintos possíveis, porque cada leitor é um mundo, né? Então, o mesmo texto vai repercutir de maneiras muito, muito diferentes. Então, é difícil controlar, né, os efeitos que um texto vai produzir no mundo. E, claro, até por conta disso, pensar uma obra literária com o propósito de produzir efeitos reais no mundo, eu acho que é um projeto muito temerário, assim, né? E possivelmente fadado ao fracasso, possivelmente. Vocês viram, eu sou um cético quanto a esse poder coletivo, digamos assim, da literatura. Eu acredito muito no poder individual mesmo que um livro pode ter na vida de uma pessoa. Nos livros que eu li para mim, nos livros que eu escrevo para mim. Isso sim, eu acredito profundamente. Quando tu falaste a Pantera no Porão, né? No Porão. Interessante que ele fala aqui perguntam sobre a comparação da literatura entre Philippe Roth e Amos Oz. Era essa a questão que... Uau! Na verdade, era mais a pergunta era até mais dramática. A pergunta era assim: gostaria de escutar sobre comparação na questão da literatura entre Philippe Roth e Amos Oz. Agora veio o detalhe, segurem-se nas cadeiras. Sobre todas essas questões que conversaram hoje. Memória, trauma, judaísmo, formação como escritor, ou seja... Eu tenho a resposta do Amos Oz, que ele deu a comparação dele com o Saul Bellow, com o Philip Roth, com vários escritores judeus. Que uma coisa que ele nota com a Clarice Lispector, que é uma coisa que ele acha que ele tem em comum com todos eles, é a questão do humor, que eu estou trazendo novamente, que todos eles, de uma certa maneira, têm isso que a Lenisa colocou até no título do livro, né? Como é rindo do trágico. Rindo do trágico. Eu acho que, em parte, ele descreve o Amos Oz, que ele acha que isso, de uma certa maneira, é um laço comum entre esses escritores. Em particular com o Philippe Roth, eu vejo bastante semelhanças, né? E há bastantes semelhanças, né? Acho que fica tão engraçada essa construção quando a gente usa bastante no plural, mas há bastantes semelhanças entre o Philippe Roth e o Amos Oz. Primeiro, além desse bittersweet humor, assim, esse humor meio agridoce, né? Os dois têm coisas profundamente judaicas, né? Profundamente judaicas, ao meu ver. Para além desse humor autodepreciativo, né? Autoirônico. Eu falo aqui, em particular, dessa... Bom, podemos falar do sentimento de culpa, né? Há uma culpa sempre, parece inexpiável nas personagens, tanto de um quanto de outro. Quem leu O Complexo de Portnoy, do Philippe Roth, sabe muito bem do que eu estou falando, né? O livro que catapultou assim no início da carreira, e isso acompanha até o final da vida. Eu diria que tem a prosa, o estilo também, ambos, como eu disse, são poéticos nas entrelinhas. Eles não são donos de uma prosa assim derramada, eles não se lambuzam assim nas palavras, como uma Clarice Lispector faz, por exemplo, né? É uma prosa mais contida, a poesia ela vai aparecendo justamente naquele espaço entre uma palavra e outra, no espaço entre uma frase e outra. E, claro, também é importante falar de que há uma diferença entre eles, né? O Philippe Roth, ele me parece que ele às vezes se aproxima do que, às vezes, alguns estudiosos de literatura hoje em dia gostam de chamar de autoficção. Ou seja, parece que é quando o escritor cria uma personagem que intencionalmente parece muito com ele mesmo. Compreende? O Amos Oz, muitas vezes, ele foge disso. Claro, o De Amor e Trevas não é nem autoficcional, é quase que autobiográfico, que é uma outra coisa. Já o Philippe Roth, não. Os personagens dele são todos meio Philippe Roth, assim. O Amos Oz já quebra um pouco mais com essa lógica de criação, digamos assim. Mas, enfim, há outros aspectos, mas eu vou deixar para os meus colegas, enfim, pensarem junto comigo.
Não, inclusive a Dúnia sugeriu que fosse feita uma live, Philip Roth e Amos Oz. Não, que Junto. responsabilidade. É. Quem mais vai falar do Philip Roth e do Amos Oz? Tá difícil, eu tenho que pensar um pouco. Não, a gente tem bastante tempo ainda. Agora é o quê? 10h30. Oh, Tá cedo. Ah, tem uma outra diferença também. Já que é para falar de diferenças, eu pensei uma diferença, eu vou dizer mais uma. Ok, judeu é judeu em qualquer lugar do mundo, mas a experiência, digamos assim, de um judeu israelense, né, que nasceu e cresceu dentro de Israel, é muito diferente de um judeu da diáspora. Há alguns conflitos muito distintos nessas vivências, né? Claramente, o conflito árabe-israelense, o conflito entre os judeus e os palestinos, é uma coisa que, enfim, que cabe ao Amos Oz e coube a ele invocar na sua criação. Quanto ao Philip Roth, o judeu da diáspora, nova-iorquino, o conflito é outro. O conflito não é entre os judeus e os palestinos, é entre nós, judeus do Brooklyn, e esse mundo secular aqui, maluco, que tem em volta de nós e que quer nos absorver e nos engolfar de qualquer jeito, né? Então, é a pequena comunidade judaica versus a grande comunidade secular. Então, essa também é uma outra diferença muito marcante que eu vejo entre os dois. A cultura local, né, como a Lenisa dizia antes ali, de cada um, e a coisa local e a universal. coisa universal, né? E aparece no Philip Roth a cultura americana, o racismo, aparecem coisas daquela cultura mesmo. Como já passou passou das 10 já, 10h30, como eu disse, eu já posso me dar o luxo de ser mais clichê. Tem uma frase clichê, que sempre o pessoal cita nessa hora do Chekhov, que é: se queres ser universal, canta a tua aldeia. Isso mesmo. Já lancei o clichê da noite, agora eu posso... Foi isso que Amos Oz aconteceu com ele no kibbutz. Ele estava muito em dúvida sobre o que escrever. Então, à medida como ele tinha a curiosidade, o poder da observação, ele foi escrevendo sobre as pessoas que ele conhecia ali. O jardineiro, e ele usa muito humor, né? Tem um ponto muito bacana, duas mulheres, parece, que ele estava casado e se separou da primeira mulher e vai viver com a Ariela, parece. E depois de um mês, assim, a Ariela recebe uma carta no escaninho para dizer que ela tinha que cuidar muito dos comprimidos que o Boaz tomava e cuidado com a diabetes, e às 7 horas da noite ele tem que tomar tal comprimido, e se estabeleceu uma série de cumplicidade entre as duas mulheres, que uma mãe judia, uma Ida Shemame, não bastava, ele tinha duas Ida Shemame, né? Mas não sei por que eu falei isso. Por causa do elemento local, né? A aldeia global, como o Rafa disse, é do Tolstói, né? Chekhov. É Chekhov. É muito bom esse livro. E a Dunia, que fez a pergunta sobre o Philip Roth, ela fez uma observação com a qual eu concordo muito. Ela disse que o Philip Roth se desenvolve muito após o complexo de Portnoy. A gente fala muito do complexo de Portnoy, mas eu também, assim, já que é para dar opinião, eu prefiro, inclusive, os livros mais tardios do Philip Roth. Os últimos que ele publicou, eu gosto bem mais. Eu acho que ele se torna menos... Ele tem algumas coisas meio escatológicas, assim, mas no começo da carreira dele, que tiveram seu papel ali, enfim, ele faz bem, mas eu prefiro o Philip Roth mais sóbrio, digamos assim, do fim de carreira, aquele homem já mais velho, já flertando mais com a morte, né, pensando, meu Deus, o que eu fiz até aqui, com certo niilismo, como, por exemplo, O Homem Comum, que é um dos últimos romances dele, e é curto também, ele vai, parece que encurtando os textos dele, vai ficando mais contido.
Eu gosto muito das últimas obras dele. Concordo com a Dúnia. Seria uma boa pedida. A Dúnia agora falou da Nêmesis. A Nêmesis é Nemesis fantástica. é muito bom. Nêmesis é grandão, mas é muito bom. É grandão? Não é tão Não grande. é? Não. Nêmesis é do surto de poliomielite. Sim, Poliomielite eu na confundi escola. com Na o do Animal Agonizante. Não sei. escola. Sim. Pastoral americana, talvez. É. Também. Esse sim é grande, é do Esse é racismo. grande, esse é grande. Nós estamos com 1 hora aí, Quase 2 horas. quase 2 horas, né? Tem muitos elogios. Vocês querem que eu leia todos os elogios para vocês? Vocês podem ler, hein? Eu já li. O Rafael já leu. Não Bem rapidinho, precisa, né? não precisa. Todos. Foi um privilégio poder coordenar, que vocês se entrosaram tão bem, né? Que minha função ficou muito fácil aqui, né? Agradeço a vocês o tempo, a disponibilidade, a colocar, né, para nós a capacidade de vocês. Olha, a Dúnia de novo dizendo que era para fazer uma live do Sobre Então, assim, o Flávio Chances também agradeceu, né, a vinda de vocês e a todos que estão participando, ouvindo, nosso agradecimento, né? E também essa é uma nova maneira da gente se trocar ideias, né? E tentar talvez semear um pouco de, né? Outras possibilidades, interrogações, né? Semear interrogações, exatamente. Semear interrogações, que eu acho que diminuir exclamações e, né? Exatamente. Eu acho que isso é uma coisa boa, né? Então, eu acho que ficamos por aqui hoje, né? O que vocês acham? Tem alguma coisa para dizer cada um? A última palavra. Só quero dar tchau, agradecer aí pela companhia de todo mundo que ficou nos assistindo bravamente até esse momento. Agradecer em especial a condução da Lisete e a parceria da Lenisa e do Sérgio, que, enfim, surpresa nenhuma, são sempre brilhantes e é fácil, né, dialogar com gigantes que nem eles. Um abraço para todo mundo. Faço minhas as 2 palavras, agradeço. É um privilégio também estar com um escritor de mão cheia, como eu disse aqui, conversando conosco, e sensível, e com livros muito sensíveis também, não? Realmente um privilégio. Obrigado, né? Podia fazer um pouco de propaganda do teu livro, dos teus livros, Rafael, já que... Rafa, isso mesmo. Então, na propaganda bem de leve, assim, o Sérgio já fez a propaganda pesada, agora eu só vou dizer o seguinte. Solenari, um romance, tem Uma Leve Simetria, que é outro romance. Esse, para quem se interessa por temáticas mais judaicas, enfim, pode procurar Uma Leve Simetria. E, enfim, tem outros textos meus, narrativas curtas, contos e poesias espalhados pelo mundo. Hoje em dia, enfim, o Google acha, então bota lá o Rafael Ban Jacobsen, que você vai achar os meus. Não sei se são tão bons quanto os da Amos Oz, mas eu acho que dá para se entreter um pouquinho. Lenisa? Eu queria agradecer demais. Eu estava um pouquinho ansiosa, porque é a primeira live, né? Mas me senti muito à vontade com vocês. É muito gostoso estar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a vocês e que o ano que vem a gente possa comemorar o Pêssar juntos, né? Isso. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Então, obrigada a todos. E a PRS, né, Andréia? A Sandra também, né? A Sandra e a Ana Paula que assessoraram nós. Exatamente. Valeu, pessoal. Boa noite. Então, tá. Boa noite. Beijo. Obrigada. Beijo.